falando bastante sobre a questão do Rio de Janeiro, falando muito legal mesmo que vocês falaram e tal. A Tamires aqui, nossa produtora, lembra que a audiência brutal chegou em menos de 10 minutos, exatamente isso. E mandem mais mensagens aí pra gente enquanto a gente está aqui no intervalo. É angustiante quando tem pouca TV. mensagem, né? E está no intervalo, né? Mas tem muita. Não, depois não, mas é que no caso eu sofro às vezes às terças-feiras. Aqui, essa aqui é uma boa mensagem, ó. Luiz Paulo, o Flamengo não é a LDU. O Mengão ganhou no Rio, ganhou em São Paulo e vai ganhar em Lima. Bom, ele tem que achar isso. E eu torço para que seja em Brasília, não em Lima. Que a Conmebol tem um surto de bom senso. Essa é uma discussão. E leve o jogo a Brasília. O que vai fazer esse jogo em Lima? Entre outras coisas, com a instabilidade política que há no Peru nesse momento, que você não sabe se na última semana dá ali uma confusão qualquer. Então, tomara que esse jogo vá para Brasília. Vamos ver, né? A Conmebol não costuma fazer, não seria para ir para estádio menor. Agora seria o caso de ir para o estádio menor. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que o jogo do Atlético com Lanús é no Paraguai. Isso. Estamos de volta, voltando, hein? Estamos de volta na TV com o nosso posse de bola. O Juca já decretou 12 mil likes, então corra aí. Mandem suas mensagens, nos deem likes. Coloca mais de novo a enquete aí que realmente... Você já pediu. Ele está tão eufórico com a enquete que ele já pediu para colocar, não fui eu que pedi. É verdade. O Trajano normalmente faz a cerimônia da colocação, a recolocação da enquete no ar. Na soma dos dois jogos, quem fez a semifinal melhor? Flamengo ou Palmeiras? José Trajano, seus elogios. Obrigado a dar elogios? Jamais. Você vê que tem uma pegadinha nessa enquete. Na soma dos dois jogos. Isso. Não é em relação aos dois jogos de ontem e anteontem. Isso. Que seria uma outro tipo de enquete. 4-3 ou 1-0, em última análise. Se você considerar que é um jogo só de 180 minutos, o que foi melhor? O 4-3 ou 1-0? Olha, eu vou ficar assim. Aliás, que me preocupa. Não, é verdade, isso é sério que eu vou falar. É que durante esse mês que falta para a final, lá em Lima, onde for, é que as narrativas não entrem em conflito o tempo inteiro. Nós estamos vivendo momentos de confronto, coisa que eu não gosto, não assino embaixo. Eu defino da seguinte maneira: eu acho que o Flamengo foi heróico no jogo lá na Argentina, uma expulsão que eu acho absurda, absurda do Plata, que está fora na final. E conseguiu sobreviver heroicamente. O Felipe... o dedo dos técnicos funcionou muito. Eu acho que o Felipe Luiz agiu rapidamente, colocando ali aquela linha de 5, botando o Danilo, botando o Bruno Henrique, que não tem feito nada, mas é veloz. E o Flamengo suportou a pressão do Rato. Pressão ridícula também, porque tem uma hora da cobrança no escanteio no final, o goleiro vai para a área, o cara bate para o outro chuta para fora, para a linha de fundo. Que negócio é ridículo. O Flamengo foi heróico. E o Palmeiras foi mágico no segundo jogo. No segundo jogo. Porque no primeiro jogo não foi. Sim. O que permitiu ser mágico foi a má atuação no primeiro jogo. Aí que é interessante. O Flamengo foi heróico porque podia ter ganho demais no primeiro jogo no Maracanã. Então eu fico entre o heróico e o mágico, mas nos segundos jogos. Tá. Mas e você vota no quê? Como sempre, não voto. Você é um canalha. Olha resumo, hein? Olha aqui. Que enquete, não, gostou do resumo? Gostei. Você quer agora que eu feche elogiando a enquete? Por favor. Eu acho que é instigante, é provocadora, eu acho que tem o seu valor. Olha, estamos vivendo uma spoilerização de elogios da enquete, hein? Segunda edição seguida da enquete elogiada. Luísa que propôs. Eu acho que tem o valor. Olha aqui, ô âncora, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Flamengo saiu invicto dos dois jogos contra um adversário mais difícil do que o adversário do Palmeiras. Né? O Flamengo fez o torcedor sofrer mais com aquele segundo tempo, fruto de uma expulsão absolutamente ridícula. Porque futebol, meu pai dizia isso, me lembro desde pequenininho, futebol não foi feito para incentivar a covardia. O Plata sofreu uma falta, o cara vem, puxa ele pelo cabelo, você quer que ele faça o quê? Ele foi infantil. Tem uma joelhada linda. Não, isso. Quer dizer, ele não deu um tapa, ele afastou o cara com a mão aberta. Pegou na perna, dá um amarelo e acabou. O vermelho é absolutamente
excessivo. E por causa disso, o Flamengo sofreu. Então aquele fim do jogo do Flamengo era com o coração aqui, na garganta, pulsando na garganta. Aquela defesa do Rossi final, com bola desviada. Bom, se fosse para pênalti, o Flamengo classificava, porque o Rossi ia pegar. Mas o Flamengo acabou invicto. O Palmeiras fez um primeiro jogo acachapante, aquele primeiro tempo do Palmeiras. E, como disse o Zé, por causa disso, ontem nos deu uma... Para quem gosta de futebol, aquilo foi absolutamente... Porque foi sendo construído e não foi na marra, foi na bola. Na bola. Até a jogada do Alan. Embora tenha sido meio na marra, isso é o Mané Garrincha, é o Julinho Botelho, é o Gildo. É um negócio de louco que esse menino fez. De louco. Quer dizer, entra para a história essa atuação do Alan. Já tinha dado o passe para o primeiro gol, não fez o segundo gol porque o Vitor Roque foi fominha e podia ter custado muito caro para o Vitor Roque, que acabou se redimindo ao dar o passe para o Veiga. Enfim, eu acho que se eu tivesse que escolher eu escolho o Flamengo, porque sai invicto contra um gigante argentino. Agora, em matéria de satisfação, assim, da coisa construída, passo a passo, e cumprindo aquilo que prometeu, foi o Palmeiras. Então, eu respondo em cima do muro. Foi o Flamengo, mas foi o Palmeiras, mas foi o Flamengo. Olha, não tem uma terceira opção, não? Não, mas a enquete é legal por causa disso. A gente fica debatendo, não é, mas um é melhor, no outro é melhor. Não, a magia do futebol se deu ontem. Não, sim, se deu ontem, perfeito. A semana do futebol, essa semana internacional do futebol brasileiro, foi de reconciliar a gente com a bola. Foi legal ver o Galo lá em Minas, o Flamengo conseguindo manter e se classificar. Dudu jogou bem, olha, a emoção do Hulk. Por isso que eu dei parabéns aqui, futebol brasileiro. A emoção do Hulk, aos 40 anos de idade, fazer o gol e chorar do jeito que chorou, coisa bonita, foi tudo muito bom. E o Abel Ferreira foi magnífico. E não me venham dizer que não. Eu vou, em 2 palavras, dizer o que eu acho. Flamengo foi heróico, o Palmeiras foi mágico. E a magia... Plágio. Você está me plagiando. Isso, exatamente. Mas você não plagiando você. Não sei, mas você não cita o autor. Você não dá crédito. Não, você processa ele. Você não deu crédito. Não, processe ele. Vou processar. Danilo Lavieri, a mágica aconteceu. O Abel falou lá semana passada, vocês vão ter a mágica. Aconteceu. E aí, o que explica o que aconteceu? Bom, o Palmeiras veio com um plano de jogo completamente diferente do que o Abel... Assim, na verdade, não completamente diferente do que ele já tinha mostrado, mas foi uma ousadia, né? Ele já tinha feito um time bem parecido no segundo tempo contra o São Paulo, quando o time conseguiu a virada também, com a polêmica da arbitragem. E ontem ele fez um time e o time dominou completamente o jogo todo. O Carlos Miguel tocou 1 ou 2 vezes na bola e foi realmente impressionante. A desconfiança em cima da escalação dele era sobre o Alan, porque o Alan era um jogador que durante o ano ficou marcado por sair do banco muito bem, mas nas vezes que ganhava a vaga como titular, nem sempre respondia tão bem assim. Então, ele, em alguns momentos, tinha a chance que o Abel dava para ele, mas ele não conseguia corresponder e ontem foi um negócio realmente absurdo, a partida do Alan. Ele muda a escalação para uma linha de 3 e tem um time extremamente seguro. Você quer brigar comigo? Fala. Você vai fazer uma análise fria do jogo, tática? Você vai dar números estatísticos? Danilo Lavieri, faz favor. Você estava no estádio. Vou fazer um pouco dos dois, Para com E aí ele faz um time extremamente seguro. Lógico, né? A LDU, a gente já sabia que era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras, mas depois do que fez na ida, todo mundo ficou desconfiado do que poderia Botafogo, fazer. Eliminou São Paulo. Ficou em primeiro no grupo do Flamengo. Isso. Mas era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras. E a falta do Bryan Ramírez também claro. Foi importante. Eu acho que a questão foi, e até falei ontem no de primeira, era como a LDU ia reagir ao primeiro gol do Palmeiras.
Para mim era questão óbvia que o Palmeiras ia fazer pelo menos um gol ontem e como eles iam reagir. E aí o time reagiu muito mal. Deu para ver que eles estavam absolutamente sentindo a pressão, grogues e tal. Então foi um plano perfeito do Abel. É verdade que corrigindo um acidente, um erro, uma tragédia que foi o primeiro jogo. O primeiro jogo do Palmeiras foi... Talvez a gente tenha visto o pior jogo do ano e o melhor jogo do ano na mesma eliminatória. Porque o Palmeiras, na ida, foi uma tragédia, do começo ao fim. Sim. Do plano de jogo, da escalação e de tudo que aconteceu. E o jogo na volta foi perfeito do começo ao fim. O Carlos Miguel, como eu disse, não tocou na bola. Todas as escolhas foram boas. O Palmeiras tinha Kelvin e Giai alternando e não conseguia jogar bem, então ele falou, então, já que o Kelvin e o Giai não estão jogando bem, eu vou fazer uma linha de 3 e pôr o Alan de ponta direita, de ala direita. E o Maurício também, o Maurício, né? E aí na esquerda o Piquerez jogou super bem. Enfim, foi um time extremamente seguro. E aí, para falar o que o Juca pediu sobre o ambiente, ontem foi realmente assim, o Abel por muito tempo reclamou, inclusive ontem na coletiva falou sobre a torcida e tal, né, que ele ainda está magoado. O ambiente criado no Allianz Parque ontem foi realmente algo impressionante, de uma fé, e que o Palmeiras tem feito algumas coisas que a gente já, né, eu até lembro do Arnaldo falando, não, tá todo mundo acreditando, porque é o Palmeiras tem feito coisas que faz todo mundo acreditar, e o Palmeiras está normalizando algumas coisas meio absurdas, algumas viradas absurdas, é o time que mais virou jogo na Série A, é o time agora que tem todos os recordes de jogos, de gols, de vitórias, em tudo na Libertadores, time brasileiro, né? Então realmente é uma época de ouro e o mais impressionante é que o Palmeiras trocou praticamente todo o time. Dos campeões de Libertadores tinha o Everton tá machucado, o Veiga tá no banco, tinha Gomes e Piquerez. Então assim, é realmente muito impressionante o que o Palmeiras tem feito e ontem o ambiente, Juca, foi realmente um ambiente memorável. Porque o Palmeiras correspondeu. De novo, é verdade, foi vindo de uma tragédia. O primeiro jogo do Palmeiras foi uma tragédia. E para falar um pouco da enquete do Âncora, eu acho que, olhando o jogo, o Flamengo foi muito mais seguro, né? O Rossi trabalhou, especialmente depois do Plata, né? da expulsão do Plata, mas pelo roteiro, eu acho que não tem comparação. Mauro César, como você enxerga essa classificação? Por que o Palmeiras conseguiu aquilo que parecia impossível? Porque o Palmeiras tem todas aquelas qualidades que são repetidas várias vezes. É um time determinado, tem muito mais jogadores que a LDU, jogadores melhores, técnico melhor, jogou em casa, tem o piso de plástico a seu favor também, claro. Se um tem altitude, o outro tem o piso artificial. Também é um ponto favorável para uma das equipes, talvez não seja tão não influencie tanto quanto os 2.850 metros de Quito, mas é um diferencial, é um ponto favorável para quem joga em casa e está acostumado a jogar nesse tipo de piso. Mas também a gente não pode esquecer que foi o Palmeiras que tomou de 3-0. Essa situação surgiu, a necessidade de uma vitória como essa de ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. Eles têm que olhar os últimos jogos, não só os jogos da Copa Libertadores, os jogos que vem disputando. Oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém, né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência no estado de ânimo de uma equipe ou de outra, e mesmo assim vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. A mobilização para essa partida ela não tem vínculo com o brasileiro. Se chegarmos lá e um deles estiver alguns pontos, bons pontos à frente do outro, na briga pelo título da Série A, isso pode não influenciar nada no jogo final. É um jogo totalmente descolado de tudo, é um jogo que tem vida própria e acho que essas semifinais contra os dois últimos campeões da Sul-Americana, né? O LDU ganhou em 23, o Racing ganhou em 24, também mostra como a gente tem que sempre respeitar muito a Libertadores, porque os dois times ricos tiveram que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir passar. Os dois. O Flamengo, tudo bem, fruto de uma expulsão inexplicável, né? Que aqui na Argentina nem falam sobre isso. É impressionante assim, a crise da imprensa esportiva em grande parte, né? Se analisa um jogo como se a expulsão fosse normal. Né? É incrível, assim. Praticamente não se fala do bizarro que foi a expulsão. Só se fala que não deu mais minutos e tal, que até deveria ter dado, claro, mais minutos, mas é uma questão menor nesse contexto. Enfim,
Mas é isso. Então, os dois tiveram dificuldade. O Flamengo teve que fazer um esforço muito grande para passar. No Rio, sofreu para fazer o gol. O gol foi um gol que a bola bateu no adversário, senão terminava 0-0. Bateu do Marco Rojo, né? Por isso que entrou. E o Palmeiras conseguiu perder de 3-0 no primeiro tempo para essa mesma equipe que ele amassou o torcedor ontem. Então, times tão inconstantes permitem a gente pensar qualquer coisa. Eu acho que o jogo vai ter vida própria, vai ser um jogo completamente desgarrado de tudo que vai estar acontecendo, porque é uma final que vale um título que vai colocar um brasileiro numa condição inédita, né, de 4 vezes campeão, né, e vai igualar, né, vai igualar, vai superar. Eu já perdi agora, não lembro. Os argentinos em número de títulos, acho que iguala. Vai né? superar, Empata, eu acho. Vai passar. Empata. Empatar, não. Supera em um. Supera em um? Já está Um empatado? vai ser campeão, vai superar. Já está superado, né? E eu acho que aí entra até nesse contexto, entra uma outra questão, né? Os títulos da Argentina, muitos são de uma época muito diferente da Libertadores, mas muito diferente. Não só pelo desinteresse dos brasileiros, que era um problema dos times aí do país, mas também pelo que acontecia, né? Os títulos do Independente do Grondona, os títulos do Estudiantes lá do Zubeldia, que não é o Zubeldia do Fluminense. Era uma outra Libertadores, muito selvagem, muito diferente, em que você não vencia na bola, você vencia também na porrada, na intimidação, na agressão. E na bolinha, Então, né? E tem na isso bolinha, né, Mauro? Da bolinha, valia tudo. Era uma competição muito diferente do que ela é hoje. E os títulos brasileiros, você pode encontrar um ou outro questionável, talvez, aí pesquisando, mas, em geral, eles são conquistados na bola, não na bolinha. O nosso Rubens, nosso produtor aqui, ressalta que empataremos. O Brasil vai empatar. Pois é, eu com a tenho essa Argentina sensação também. e não superar. Isso empata, né? O Arnaldo... Empatado. Não está empatado, Arnaldo. Nós temos um a menos. Bom, vamos pesquisar aqui e o vamos em Rubão, frente. se o Rubão disse... Porque o Rubão é o homem das estatísticas e do tênis. Isso. Arnaldo Ribeiro.